Mas se antes nós tínhamos matérias que se limitavam a condenar o Bolsonaro, hoje nós temos, graças a esse trabalho, uma outra versão que esclarecem para o leitor que de fato está se passando no Brasil. Uma das coisas que a gente tem, uma parte do trabalho as pessoas conseguem enxergar, outra parte as pessoas não enxergam, né? Esse caso do talha-ferro deixa que muitas vezes não dá para as pessoas, para expor tudo que a gente faz, né? Mas eu digo para vocês que uma parte muito importante para a gente conseguir o que a gente quer na liberação do Brasil é justamente conseguir expor para o mundo o que está acontecendo. E expor para o mundo e dentro do Brasil o que está acontecendo exige algo no qual eu acho que o governo Bolsonaro foi muito mal no primeiro mandato, que é a relação com a imprensa. Claro, uma quantidade enorme de jornalistas são mau caráteres, picaretas e têm que ser tratados como tais. Mas outros, apesar de serem de esquerda, são pessoas que simplesmente têm uma visão diferente da gente, muitas vezes porque nunca foi apresentada outra visão para eles. E uma das coisas que eu tenho gastado bastante tempo em fazer é explicar o nosso lado da história, conversar um pouco com os jornalistas que eu acho que são pessoas dignas, né? E nós tivemos um exemplo bom disso, foi a repercussão em favor do presidente Bolsonaro de uma reportagem que saiu no globalista, de esquerda, etc., mas muito influente jornal inglês Financial Times, né, ou revista, né, que é uma revista de esquerda. Mas se antes nós tínhamos matérias que se limitavam a condenar o Bolsonaro, hoje nós temos, graças a esse trabalho, uma outra versão que esclarecem para o leitor que de fato está se passando no Brasil. Essa reportagem, O Julgamento Arriscado de Jair Bolsonaro, e é uma matéria grande que eu recomendo a leitura, mas eu posso ler aqui alguns trechos para vocês entenderem do que estou falando. Vejam, Financial Times dizendo: alguns observadores no Brasil, embora concordem que Bolsonaro deve ser processado, sentem-se desconfortáveis com certos aspectos das ações do Supremo Tribunal Federal. Embora parte das evidências contra o Bolsonaro pareça sólida, a conexão com os atos de 8 de janeiro em Brasília parece muito fraca, diz Davi Tangerino, professor de Direito Penal da UERJ. O professor de Direito Penal da UERJ está dizendo no Financial Times que o caso contra o Bolsonaro é muito fraco. Continua a reportagem. De forma incomum em comparação com os outros países, no Brasil, ministros do STF podem iniciar e conduzir suas próprias investigações criminais se entenderem que há uma ameaça à própria instituição. Ou seja, jabuticaba só existe no Brasil. Continua. O envolvimento de Alexandre de Moraes levou a acusações de conflito de interesses, pois ele foi um dos alvos da suposta conspiração. Bolsonaro alega que o ministro é parcial a favor do Lula e movido por ambições pessoais. As acusações de parcialidade foram reforçadas pelo fato de que o ex-advogado pessoal de Lula, Cristiano Zanin, e seu ex-ministro da Justiça, Flávio Dino, também fazem parte da bancada do STF que julgará o caso. Vem frase do Nicolas Ferreira no Financial Times. Queremos um sistema de justiça que seja imparcial, diz Nicolas Ferreira, um dos principais deputados bolsonaristas. Eles não podem ser ao mesmo tempo vítimas e juízes do caso. Como se pode dizer que essa é uma justiça imparcial? Continua a reportagem. Não é a primeira vez que o Supremo é alvo de críticas. O Supremo Tribunal Federal, na figura de Alexandre de Moraes, tem recebido críticas institucionais em diversas ocasiões por parte de importantes membros do Congresso ou da imprensa, afirma Lucas de Aragão, da consultoria de risco Arco Advice. Vejam. Ele cita o caso de Débora Rodrigues, uma cabeleireira para quem Moraes solicitou uma pena de 14 anos de prisão por ter pichado uma estátua em frente ao prédio do STF durante a insurreição em Brasília. Também destacou que o caso contra Bolsonaro será julgado por uma bancada de 5 ministros em vez do plenário de 11. Tudo isso Financial Times, eu estou lendo Financial Times. A imagem pública do STF tem sido prejudicada por decisões controversas, incluindo a condenação e posterior anulação da pena de Lula, a revogação de outras condenações de grande repercussão relacionadas à corrupção e agora o caso Bolsonaro. 43% dos entrevistados classificaram a atuação do tribunal como ruim ou péssima em uma pesquisa do Poder Data realizada em dezembro. Apenas 12% classificaram o tribunal
como muito bom. Vejam, eu estou chocado de estar no Financial Times. Até eu. O Supremo tem, nos últimos anos, perdido a credibilidade aos olhos da população, afirma o advogado Sérgio Rosenthal, ex-presidente da Associação dos Advogados de São Paulo e ex-diretor do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. Os ministros falam excessivamente em público, fora dos processos judiciais, gerando uma reação popular negativa que prejudica a instituição. Vejam, é uma reportagem que coloca o Supremo em xeque, num dos veículos mais lidos pela elite globalista do qual esses caras fazem parte. Eu falo que essa era do Alexandre de Moraes como herói nacional, paladino da justiça, salvador da democracia, acabou. E eu digo para vocês, eu conversei com os jornalistas, eles achavam que eles tinham uma visão correta da situação do Brasil. E aí eles fizeram, a gente facilitou uma entrevista com o Eduardo Bolsonaro, depois com o Jair Bolsonaro, e mudaram de opinião. Viram o outro lado. Entenderam que boa parte do trabalho deles, boa parte do meu trabalho é conversar com eles, é mostrar um outro lado, expor o nosso lado, os nossos argumentos, para aqueles que não forem, obviamente, essencialmente corruptos, bandidos, militantes. Mas tem muitos deles que dá para conversar. Tem gente que só pensa diferente da gente, mas dá para a gente ter um bom contato. Então é por isso que vocês estão vendo cada vez mais reportagens favoráveis no Globo, na Folha de São Paulo, no Estadão, no Metrópolis, no Financial Times, no Wall Street Journal e até no New York Times. Teve gente que na época que o Mr. M, uma jornalista do Globo divulgou que falava comigo, as pessoas, você fica falando coisas para jornalista do Globo. Eu falo, mas é claro, você quer que só o outro lado fale? Eu digo isso ao presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro é uma das figuras mais adoráveis que eu já conheci. É impossível levar um jornalista no presidente Bolsonaro e ele sair lá não gostando do presidente. Resultado, você deve achar que a estratégia é que o presidente converse mais com jornalistas ou menos com jornalistas. Resultado, ele conversa menos com jornalistas, porque senão seria o Bolsonaro tomando uma boa estratégia. Vejam a ótima entrevista que ele deu para a Folha de São Paulo no final de semana, com uma repercussão gigantesca.